Olá, gente, tudo bom? A nossa convidada de hoje, ela trocou relações internacionais para se dedicar exclusivamente a yoga e meditação. E atualmente ela é mestranda em psicologia da saúde e do esporte. Ou seja, ela se dedica totalmente ao universo do bem-estar, aquilo que a gente já ama. Eu tô com ela, Mila Monteiro. Mila, muito prazer, muito bem-vinda estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Dividir um pouquinho do seu conhecimento nessa área que a gente ama, que é do bem-estar. Sim. A gente ama falar disso aqui, Mila. Apesar de ser milenar, a prática da yoga, ela não é tão conhecida assim, ou melhor, né? As pessoas não entendem muito o fundamento. Já que você é uma estudiosa do assunto, explica pra gente quais são os fundamentos dessa prática. As pessoas, muita gente já ouviu, né, falar sobre yoga. Sim. Desde os anos 70, o yoga ficou mais popularizado no Brasil. Mas as pessoas não conhecem de forma profunda, porque é uma prática filosófica. Sim. É uma filosofia prática que acaba sendo um pouco complexa, né? A única coisa que eu sei é que ela é um braço da medicina Ayurveda, que foi uma das primeiras medicinas do mundo. Na verdade, elas vieram da mesma árvore, podemos dizer. Da mesma árvore, então. São troncos diferentes, mas vieram da mesma origem. O yoga, ele é uma prática integrada, né? Que trabalha o corpo físico, o corpo mental, energético e emocional. Então, trabalha essas camadas, né? Acessar essas camadas de forma consciente, com o objetivo de atingir essa consciência cada vez mais elevada de si, do ego, do intelecto, percepção dos seus arredores, de tudo que acontece da pele para dentro. E para conseguir chegar nesse lugar, você tem algumas indicações, né? Então você tem alguns passos para você seguir. E aí é onde começa a ter um certo tipo até de conflito aqui, principalmente com o pessoal do Ocidente. Porque a gente vai começar a falar de disciplina, de sugestões comportamentais, então de estilo de vida, de alimentação, de moderação, de conexão com aquilo que você acredita em termos espirituais, não religião, mas em termos espirituais, com condutas éticas, morais. E aí a gente começa a ter um certo tipo de quero, mas não muito. E a parte disso, tem os outros fundamentos que trabalham o controle da energia através da respiração, a técnica de concentração, técnica de meditação. E a gente tem 8 passos do yoga que formam a prática completa. E à medida que você vai se aproximando de um passo, você tem o outro para você seguir. E isso envolve uma série de comportamentos, de renúncias e de dedicação. Então eu posso dizer que yoga seria um estilo de vida? Com certeza. Um estilo de vida. Com certeza. A prática, ela definitivamente não está só no tapete. Não está só no tapete ali dos exercícios, né, digamos assim. Até porque, esclarecendo a minha dúvida, porque eu sou leiga no assunto. Adoro. Eu sou curiosa. É melhor pessoas que são curiosas do que pessoas que já acham que sabem, né? É sempre melhor. Tem yoga Ashtanga, isso é real? Tem yoga no seu. E eu lembro porque por que eu digo isso? Porque eu tinha as clientes que, quando eu ia pra fazer a massagem, eu acabei de fazer yoga. Só que aí tinha algumas que conheciam mais. Assim, eu fiz a Ashtanga. Eu falei, o que é isso? O que é yoga Ashtanga? É um exercício mais pesado, um exercício mais profundo. Meu braço eu tornei em 2 exercícios que eu faço. E eu via, não era de brincadeira, não. A cliente estava lá toda magrinha, modelo. De repente, no dia seguinte que eu chegava, ela tava com o braço todo torneado. Eu falei, o que você fez? Fiz um yoga Ashtanga. Eu falei, gente, o que é isso? Então, eu ouvia muitas minhas clientes, né, que eram adeptas do yoga, falar isso, que tinha yoga mais leve, a mais pesada. E é isso, então. Tem a parte dos exercícios. Então, a gente chama de asanas, né? A gente não fala que são exercícios. A gente chama de... São posturas, na realidade. E Ashtanga, Hatha, Vinyasa, Iyengar, Power, Flow. Tudo a mesma coisa? Sim, porque é yoga. Entendeu? No fim é tudo yoga. Então são só estilos de praticar diferentes. Mas na essência, tudo que você fizer tem que ser yoga. Né? Então, todos os tipos de yoga, eles derivam do Hatha Yoga.
que é o yoga clássico. Tá. Eu dou aula de Hatha Yoga. Então, você tem 4 passos que compõem o Hatha Yoga, que é Yamas, Niyamas, que são os comportamentos éticos morais que eu te falei. Pranayamas, que são as respirações. Sim. E Asana. Então, esses 4 passos básicos são o fundamento de qualquer prática. E aí, o seu estilo depende do seu mestre, daquilo que você, da região que você aprendeu, daquilo que fica melhor para você. Existem várias maneiras de você praticar, sim. Mas, em essência, é a mesma coisa. E eu gosto muito também de pensar que o efeito colateral do yoga é te deixar com o corpo bonito. Mas não é esse o objetivo. Eu entendi. Então, é um efeito colateral, porque não é essa a intenção, mas é algo que acaba acontecendo. Acaba acontecendo. Mila, e a meditação, ela tem a ver com yoga? Porque quando eu penso em meditação, penso na pessoa fazendo yoga. Tá errado? Não tá errado. A meditação, ela pode fazer parte da prática, mas lembra que eu falei que tem esses 4 passos básicos? Sim. Depois, os outros 4 passos, eles são o que eu posso chamar de yoga mais refinado. Tá. Que não tá disponível necessariamente para qualquer pessoa que começa a jornada hoje. Porque é um refinamento, é mais difícil. Então, a meditação é um refinamento da yoga. A meditação, não é que ela é um refinamento do yoga, mas ela a gente vai conseguir praticar meditação quando você já tem uma prática de yoga mais avançada. E eu vou te dar um exemplo. Tá. Por exemplo, vai nos exemplos, eu gosto. Você senta para meditar. Tá. Qual que são os obstáculos? Por exemplo, você não consegue se concentrar. Os barulhos? Isso é um exemplo. Eu tenho dificuldade para me concentrar, não consigo fechar o olho, dói minhas costas, dói meu joelho, meus batimentos, eu tô nervoso. Então, tudo isso a gente faz antes, a gente treina antes, a gente prepara antes para conseguir sentar e meditar. E sentar. Então, a gente tem, por exemplo, os asanas, que são as posturas físicas, que eu te falei que elas vão ter uma série de efeitos no corpo físico, mental, emocional. Então, isso já prepara o seu corpo para você conseguir sentar numa posição confortável sem se preocupar com o seu joelho ou com as suas costas. E aí, nos 4 passos mais elevados do yoga, que é chamado de Raja Yoga, que é o yoga elevado, o primeiro deles é Pratyahara, que é a abstração dos sentidos. Então, a abstração dos sentidos é eu conseguir olhar, mas não ter essa interferência daquilo que eu vejo. Sentir um cheiro sem me envolver na memória do que aquele cheiro representa. Ouvir sem me envolver com barulho. Você tem que ter uma concentração. Exatamente. Isso, então, a prática do yoga, ela vai te preparar para você não ser levado o tempo todo pelos seus sentidos, que é a forma com a qual a gente percebe o mundo. Então, no final disso, você tem Dharana, Dhyana e você tem o Samadhi. Gente, no final disso tudo eu tenho que ir pra Índia aprender a falar... os dialetos da Índia, porque ela só tá falando comigo, metade tá indiano, metade tá português. Mas eu vou falando o que cada coisa significa. E aí você tem a concentração, a abstração dos sentidos, a concentração, a meditação e quem vive nesse estado constante de hiperconsciência. Então, são fases diferentes que exigem entregas diferentes, que exigem... Aí depois de todas essas fases vira o guru. Já meditei, tô lá já. Mas então você foi pra Índia também? Fui algumas vezes. Algumas vezes. E lá você se deparou dentro desse universo, lá é mais forte essa coisa da yoga e meditação? Então, eu fui pra Índia pela primeira vez, logo na minha transição de carreira. Então, eu trabalhava em banco. E prestes a me formar na faculdade, eu pedi demissão. E fui fazer um curso de formação que era na Espanha. E lá eu conheci, hoje em dia, a pessoa que eu falo que é minha mestra mesmo, porque ela mudou minha relação com a prática. Eu tinha uma prática, depois que eu conheci ela, as coisas se floresceram. Essa era uma das perguntas. Como que você fez essa transição de carreira? Então, você ainda estava nessa coisa do banco, na correria, e aí... Você conheceu essa pessoa? Não, eu já tinha saído. Você já tinha pedido saído? Demissão. Eu já tinha saído do banco. Mas você saiu para isso? Ou você saiu... Você não quer mais fazer isso porque isso... Na verdade, eu precisava de um tempo. Você precisava de um respiro. Tá. E aí, eu sou capricorniana e eu gosto muito de aproveitar meu tempo também. Otimizar o tempo. E aí eu pensei, eu vou descansar sim, mas fazendo algo que eu gosto.
E o que é? Yoga. Porque eu comecei a praticar yoga muito cedo, com 13 anos. E aí eu nunca tinha feito curso de formação nem nada do tipo. E aí eu achei que seria uma boa oportunidade de tirar umas férias, mas ao mesmo tempo voltar com uma bagagem. Só que eu nunca imaginei que isso ia transformar completamente a minha vida, porque eu não busquei um curso de formação de yoga como objetivo. Foi num evento que você se encontrou? Disso. Num curso que você encontrou com ela? Foi num curso de formação. Mas eu não imaginei que eu ia fazer um curso de formação e essa ia ser minha profissão, entendeu? Era só algo pra mim. Eu entendi. Mas todo o universo fez todo o sentido. Sim. E você trouxe pra vida. E de lá eu já fui pra Índia. Aí fiquei 6 meses viajando e voltei, fui de novo, e deu umas 4, 5 vezes entre idas e vindas. Isso você tinha quantos anos, Mila? Eu tinha 23. Meu Deus, novinha. Meu Deus, ela precisava de yoga nessa idade. Normalmente você vê as pessoas buscando fazer isso, yoga, meditação, essas práticas, quando já estão, sei lá, com 35 anos, 40 anos, muita coisa, não tá dando loucura. Mas você menina, e você já estava em busca disso. Sim. Ou seja... a gente pode aprender pela dor ou pelo amor, né? E foi total amor, assim. Você não foi tinha, pelo amor? Uma queixa ou algo. Nossa, eu tô precisando de precisando yoga. disso. Não. Foi legal. Amor puro. Um chamado, digamos assim. Entendi. Foi. Mila, a massagem é uma prática terapêutica que eu sempre digo que vai muito além do estético, né? Pro braço da saúde, aquilo que você já iniciou falando da yoga, eu achei muito legal. E por conta da prática, você tem a questão da saúde, que é um benefício gostoso, mas não é esse a raiz da questão, né? Eu sempre digo isso. A estética é um plus, e é um plus maravilhoso, mas o foco é saúde, porque a gente desintoxica, a gente desinflama, a gente tira toda a toxicidade do corpo. Então, isso é muito bom, isso é gostoso. O primeiro lugar, o foco é saúde, mas o estético é um plus. Eu queria saber, que eu já sei que você é adepta do nosso spa, a gente encontrei com ela basicamente na semana passada na frente do spa. Quais os benefícios que você sente quando você levanta de uma massagem, como por exemplo a Miracle Touch, que eu sei que é o que você recebe? O que você sente? Bom, não tem como a gente não falar da redução de inchaço, né? Que isso é uma coisa que eu acho que é uma marca notório, sua, né? Que é impressionante, assim, chega a ser Você já fazia outras massagens? A tradicional já chegou a fazer? Eu já tinha feito, mas assim, confesso que eu não notava, assim, muita diferença, sabe? Era mais um momento relaxante do que, de fato, experienciar uma diferença forte. E até o que me surpreendeu muito quando eu fui fazer pela primeira vez o método foi as perguntas, né? Do seu estado de saúde. Então, toda essas preocupações antes, porque realmente dá pra ver que é um negócio que vai ser um pouco mais profundo. Então, eu nunca tive esse tipo de cuidado, né? De saber como tá a minha saúde, de saber se eu fiz alguma cirurgia, se eu tô com febre, se eu tô com algum gânglio. Tipo, nunca ninguém me perguntou nada, só saía. Exatamente. E lá a gente tem essa preocupação da fichinha de anamnese pra poder saber. Porque as pessoas acham que... Bom, é massagem. É massagem, passação de creme. Não é. Tem todo um universo, tem toda uma filosofia por trás. E eu acho que isso é muito legal. Toda pessoa que trabalha de maneira séria com o corpo sabe o que é sério. E isso sério. Eu fico louca também com o professor de yoga que acha que trata o corpo como se fosse, sabe, uma coisa... Não tem problema. Não tem. Se for um pouquinho negligente e irresponsável, a gente sabe que as pessoas podem ter más consequências pro resto da vida. Exatamente. Mas pro resto da vida, às vezes, com uma manobra só, Mila. Por que a gente pergunta sobre a questão de, fiz uma cirurgia, não fiz? Porque dependendo da cirurgia, se você faz aquela manobra clássica, que eu sempre posto borboleta, ela é clássica, eu posto toda noite aquela manobra bonita, ela é linda, mas quem fez uma cirurgia, por exemplo, de abdominoplastia ou cesariana, não pode receber aquilo, porque a barriga infla. Então, a gente precisa saber se você fez uma cirurgia recente, se você não fez uma cirurgia recente, como está a sua saúde, se você está com febre, a gente não pode fazer massagem, se você está gripada, também não pode fazer massagem. Porque, né, vai mexer todo com o sistema linfático, inflamação. Sim. Então, eu acho isso, assim, demais. Eu acho que isso é uma coisa muito profissional. E o que eu mais senti mesmo o benefício do inchaço. Foi o benefício do inchaço, Porque, assim, eu já tiro literalmente suco
da pedra, assim, com o meu estilo de vida. Sim. Então, eu me alimento bem, eu durmo bem, eu nunca bebi na minha vida. Eu também nunca bebi na minha vida. Nunca experimentei uma gota de álcool. Eu como pouco açúcar, eu sou vegetariana, eu durmo bem, eu faço exercício físico, que é o que realmente faz o corpo, né, ficar em dia. E aí, bom, foi uma vírgula, assim, um ajuste que eu senti fazer muita diferença. Que demais! Eu fico muito feliz em saber disso. Muito mesmo. É super genuíno. Porque se fez diferença na sua vida, que já é extremamente regrada com alimentação, com o sono, que eu tenho certeza que você respeita o seu horário de sono, que você se cuida, você não bebe. Eu também, eu tenho 42 anos, eu nunca experimentei uma gota de álcool na minha vida. Então, assim, e se você preza por tudo isso e você ainda assim viu que a massagem fez diferença, isso é muito legal. Porque normalmente a massagem faz diferença muito num corpo que tá muito intoxicado, da mulher que bebe. É muito fácil de ver. É muito fácil de ver. Mas dá que cuida muito assim, normalmente é mais difícil. Mas as pessoas não entendem. Quando eu posto, às vezes, as magrinhas lá, que estão mais... não precisa. Fala assim, nossa, essa daí é fácil. Não é fácil, daí é difícil. É o contrário. É o contrário. E eu vou te falar, eu conheci o método justamente no momento que eu tava cortando peso pra competir em jiu-jitsu. Tá. Então, eu tava com 55 quilos, com 16% de gordura. E aí eu precisava baixar o peso pra 52. Meu Deus! E aí eu falei, gente, da onde que eu vou tirar? Da onde, né? E fez muita diferença. Fez muita diferença, eu sei. Eu precisava, assim, da cereja do bolo, porque é óbvio que eu não vou usar remédio, nem coisa do gênero. Mas eu não sabia mais de onde tirar. Então a massagem entrou, assim, como uma luva. Foi demais, sério. Que linda! Foi muito bom. Mila, e depois da experiência que o mundo viveu nesses últimos 2 anos, eu sei que muita gente repensou aí o seu estilo de vida. Eu conheci muitas pessoas. E aí eu quero saber de você, né, que é uma pessoa que está estudando sobre o assunto. O que você acha? Se é uma onda só e que vai passar, ou se todo esse conceito de mudança de estilo de vida vai perdurar? Eu também conheci muita gente que promoveu mudança nesses últimos anos. Repensou na vida. Sim. Eu não acho que seja algo temporário, que vai ser uma moda e as pessoas vão voltar a ser como elas eram antes. Eu acho que o ser humano, né, é uma frase que eu acho que é do Einstein, não sei se alguém se apropriou disso, enfim. Mas a mente que se abre para uma nova ideia nunca mais... É do Albert Einstein. Né? Eu nunca falo mais... nos meus cursos, volta ao estado que ela era antes. Exato. Então é impossível você desver, né? Algo que você viu. Impossível. Não tem como. Depois que você iluminou essa parte, ela vai estar sempre ali. Uma coisa é a gente viver sem saber, né? Sim. E eu acho que a ignorância, ela sempre vai proteger o ignorante. Porque você vive sem saber e tá tudo bem. Mas a partir do momento que você sabe, você se torna responsável, né? Por isso. Então, eu sinto, pelo menos na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor, e enfim, com as pessoas que eu interajo diariamente, por rede social, pelos nossos canais aí que se abriram, as pessoas não são mais a mesma. E eu entendo que nesses momentos que foram muito desafiadores, elas tiveram mesmo que se reinventar. Sim. E aí não faz mais sentido, né, voltar a ser como era antes. Então eu acredito que não, eu acredito que cada vez mais as pessoas vão entender o valor da saúde mental, as pessoas vão entender o que é bem-estar, as pessoas vão entender que a saúde é realmente algo que não se pode comprar, né, que é algo que você tem que cuidar, que é algo que você tem que cultivar e que não existe nada mais maravilhoso do que você envelhecer de uma forma saudável, né? De você ser autônomo, de você conseguir literalmente abaixar e pegar um negócio no chão, tomar banho sozinho, botar uma meia sozinha. Então, com esses desafios dos últimos anos, muita gente ficou sozinho, né? Sim. E se viu e falou, meu Deus, e agora que eu tô sozinha? Como é que vai ser a minha vida? Eu preciso me cuidar. E ainda bem. Foi para mim um privilégio poder conversar com você, um privilégio poder saber um pouco da sua história, meio que assim por cima, mas ainda assim eu já entendi. Você sempre foi uma menina que cresceu com muita disciplina, isso faz diferença. Você teve disciplina em diversos aspectos da sua vida e isso é muito importante.
Hoje eu conheço muitas pessoas que tiveram zero disciplina para a vida, que não se privam de absolutamente nada porque pensam a vida é uma só. Conheço muitas pessoas. E eu queria que, para finalizar, te agradecer, porque você veio até aqui, agradecer mesmo. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui nesse canal, que a gente tem esse canal, esse espaço. Então eu queria que você, como uma pessoa extremamente disciplinada, porque isso é muito bonito de se ver nos dias de hoje, deixasse um recado para as pessoas que estão nos ouvindo. Uau, isso é difícil, né? Porque a última coisa que as pessoas querem ouvir é viva de tal jeito, faça tal coisa, né? Acho que isso é algo que gera uma certa resistência. Mas eu acredito que experiencie aquilo que você acha que vale a pena de ser experienciado e depois, de coração, para sentir o que aquilo de fato te trouxe. Né? Exato. Não tem como você ignorar os sinais se você realmente enxerga, não tem como você ignorar os fatos se você realmente está aberto a isso. Então eu diria para a pessoa ser menos extremista ou radical e ver a vida como um grande instrumento, né? Realmente a gente só vive uma vez, então é por isso que eu cuido tanto da minha vida, porque a gente só vive uma vez. E vai saber até quando, né? E de que jeito que a gente vai viver essa vida. Mas é um convite para você se abrir, para experimentar outras formas de viver. Porque apesar da vida ser uma só, a gente pode ter várias vidas dentro dessa experiência, né? Então, não existe uma forma só de você conduzir essa experiência. Experimenta e seja honesto com essa experiência, seja honesto com as pessoas ao seu redor, para conseguir ter esse discernimento do que realmente te faz bem, do que realmente faz você acordar com vontade de viver, o que realmente faz você dormir pensando que você honrou essa experiência que é a vida. Então, diria isso, para ser cabeça aberta e realista e conseguir ter esse discernimento para olhar e falar, nossa, cara, eu fiz isso, mas não me fez nem um pouco bem. E é você com você mesmo, né? Não precisa ser para mim, não precisa ser pra Rê, não precisa ser pra ninguém, só pra você. Só. E ser honesto com essa experiência mesmo. Obrigada mesmo. Pegou essa dica aí, leva pra vida, porque ela é valiosa, valiosíssima. É isso. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. Encaminha pra aquela sua amiga que tá aí na vida louca, precisando ouvir dessas palavras. E nos vemos semana que vem. Um beijo enorme.